Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para eu apresentar para vocês as minhas escolhas para o desafio literário do blog Livrada. Para quem não sabe, esse blog vem fazendo esse desafio ao longo dos anos, eu já participei de alguns. O ano passado eu não pude participar, fiquei muito atolada, aliás, o ano retrasado, não, o ano passado mesmo, o ano passado foi um ano difícil para mim, o ano retrasado também. E eu li alguns livros, mas eu não cumpri com o desafio. Mas esse ano eu tô a fim de participar, tá aberto para todo mundo, então vou participar também. Então vamos lá. São 15 categorias e ele vai escolhendo, né, vai dando as dicas e você escolhe dentro dessas categorias alguns livros que sejam do seu interesse. E só tem um livro que é mandatório, que é o último livro, né? Então vamos lá. O primeiro livro é um vencedor do Prêmio Jabuti. O livro ganhou o Prêmio Jabuti, não o autor, né? Então vamos lá, eu escolhi esse livro aqui do Cristóvão Teza, que por acaso é um autor que eu também conheci pessoalmente, e é um livro muito bacana que eu já li, mas eu gostaria muito de reler, e inclusive eu comprei esse exemplar, porque quando eu li ele era emprestado, né? Agora esse aqui é o meu exemplar, eu inclusive já gravei um vídeo, porque eu já fiz a leitura dele agora no começo do ano. É um livro espetacular, maravilhoso, que vai contar a história do nascimento do Felipe, do primeiro filho do Teza, que é portador de síndrome de Down. É imperdível esse livro, né? Então tá aqui o livro que ganhou o prêmio Jabuti, O Filho Eterno, do Cristóvão Teza. Vamos lá? A segunda categoria, um livro japonês. Um livro japonês, eu escolhi esse aqui, do Kazuo Ishiguro, que é O Gigante Enterrado. Esse livro ele foi recomendado por um amigo meu, Marco Neto, que é um leitor de mão cheia, e um dia a gente estava jantando e ele me deu essa dica. Ele falou: Ângela, olha, é um livro que você vai se surpreender, é um livro muito bacana. E daí eu comprei esse livro, eu tô até achei o cupom aqui da compra do livro. Eu passei na livraria, achei bacana. Quer ver quando foi que eu comprei esse livro? Por acaso, dia 6/3. Nossa, vai fazer um ano que eu tenho esse livro e não li. Todo mundo que se envolve com livro tem sempre uma história assim, né? Um monte de livro que fica aqui esperando, que não lê, sempre compra mais livros do que pode ler, é verdade. Então, enfim, eu vou apostar minhas fichas nessa leitura aqui do escritor japonês. Um livro japonês, não é exatamente japonês, o escritor é japonês, eu não sei ler japonês, então deve ser isso aí, né? Então vamos lá, um livro que explore o erotismo. Eu escolhi O Elogio da Madrasta, do Vargas Llosa. E eu vou lhe dizer que eu burramente li os cadernos de Dom Rigoberto antes, né? E na verdade eu deveria ter lido primeiro o Elogio da Madrasta, que vai falar sobre a relação dele depois de um casamento. Ele se casa novamente, né, com a esposa dele, né, que é a Lucrécia. E aí eles vivem um romance, assim, né, um casamento muito erótico, com muito sexo, etc. E muita sensualidade e tal. E aí depois, né, enfim, eles terminam. E aí tem os cadernos onde ele vai relatando, né, esse... Então tá aqui, mas de qualquer forma, são livros que eu recomendo. Agora leia primeiro O Elogio da Madrasta, depois esse aqui, que os cadernos de Dom Rigoberto. Não faça que nem eu, não leia errado. Então vamos lá. Um roman clef. Um roman clef é uma história em que o autor ele se utiliza de personagens fictícios para narrar uma situação real. Na verdade, eu tinha escolhido Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, porque minha proposta era fazer a releitura do Érico Veríssimo, agora que eu tô aposentada, né? Só que eu comprei esse livro pela estante virtual e não tá dando a menor chance desse livro chegar. Se perdeu, não consigo falar, enfim.
E aí, o livro que a Companhia das Letras lançou, ele está esgotado. Então eu vou esperar esse livro chegar, vou comprar da Companhia das Letras. Enquanto isso, eu vou ler esse aqui, que é o Mestre Margarida, que eu tenho aqui, que ele vai tratar do regime soviético, né? Então, esse livro aqui, ele é recheado de personagens, né? E vai falar exatamente da repressão, do sistema político da época, de como que se desenvolvia, né? Todo o regime soviético em plena revolução, né? Então, esse aqui, ele... deixa eu ver como é que ele fala aqui... o Moscou comunista dos anos 30. Então ele vai reportar os anos 30. Então eu estou bastante curiosa, já tenho esse livro aqui também há algum tempo, está na hora de ler, né? Passou da hora de ler, esse livro foi indicado pelo Bruno da Travessa, que é o meu querido amigo. Esse aqui, o Tears, é também um livro que eu ganhei de uma amiga, né, da Simone. Eu tinha o Tears, ela me deu também. E esse aqui é o livro da categoria, um livro com um protagonista detestável, esse aqui. Então, o Tirza, na verdade, é o nome da filha do protagonista, né? O protagonista parece assim um psicopata, ele é alheio às emoções, ele não... Então, assim, ele abandona a família e vai em busca da sua realização pessoal, né? Então ele esquece de todo mundo e só olha para ele mesmo. Então vamos ver esse personagem detestável aqui, diz que o livro é muito bom, ela adorou, me recomendou, então vamos encarar o Tears aí. Outra categoria, um livro triste. Livro triste para mim, esse aqui que eu estou enrolando para ler desde que eu li As Vozes de Chernobyl, que eu tô com esse livro aqui para ler, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Já me disseram que é triste, que sangra, que é horroroso, igualzinho, então eu tô assim, né? Ai, vamos ver, vamos ler, e enrolando, mas agora então, tem que ler um livro triste? Eu li agora o Caderno da Ausente, do Carrascosa. Nossa, eu chorei horrores, isso para mim foi um livro muito triste. Então, tá aqui, mas vou ler esse aqui. Apesar de ter lido esse ano, podia também ser um livro, né, triste para esse ano, mas eu vou trocar por esse aqui. Agora, 7. Um livro que você já conheceu, um autor que você já conheceu pessoalmente. Eliane Brum, que é jornalista. E eu escolhi ler duas, que foi indicada, aliás, eu já li, tá aqui, tá todo marcadinho. Esse livro aqui é uma porrada. Gente, esse aqui é um livro triste também. É um livro que, inclusive, já vou gravar aqui um videozinho dele para falar para vocês, porque foi um livro, assim, muito impactante, muito impactante. Mas é um livro, assim, eu teria cuidado para recomendar, né? Eu tenho uma amiga que ela tá doida para ler, eu falei, eu terminando eu já te empresto, vou emprestar para ela, mas é o tipo do livro, assim, que eu não vou recomendar, mas... Eu gostei da leitura, assim. Depois a gente comenta esse aqui, né? E agora o 8º livro, um livro com engajamento político. Vamos lá, livro com engajamento político. Acabei de ler esse aqui, do Marcelo Rubens Paiva, ainda não estou aqui, eu adorei esse livro. Ele vai tratar da questão da mãe dele com Alzheimer, né? Que foi uma importante pessoa durante a ditadura militar. O pai dele foi preso político, né, inclusive sumiu durante o regime, e a mãe dele buscando a verdade, e ele vai citando fatos da época. Então, quem já leu, tinha até deixado o livro aqui, 1968, o livro que não terminou, 1968, né, do Zueni Ventura, e os livros do Hélio Gaspari, mas esse aqui, então quem tem uma curiosidade, né, sobre esse período da história do Brasil, junta esses livros assim de peso, leia, porque vale muito a pena, né? Acho que elucida bastante coisa, e eu só consigo pensar que as pessoas que labutam pela volta da ditadura militar ou são militares, ou mataram as aulas de história, ou não viveram o período, não sabe de nada, né? Acha que a política começou agora e tudo é culpa do PT. Enfim. O PT tem culpa, sim, gente, mas espera aí, né? Para isso a gente vai querer a ditadura militar de volta? Calma, calma. Estuda primeiro, depois a gente conversa. Então vamos lá.
Um livro que você ganhou de um amigo. Aqui tem muitos livros que eu já estou citando que eu ganhei de amigo, mas eu escolhi esse aqui que eu estou bastante curiosa para ler, que eu ganhei do Bruno Rodrigues. O Bruno, ele é o livreiro da Travessa, é um querido meu. Nossa, uma pessoa assim, inteligentíssima. E o Bruno tem assim as melhores indicações, gosto muito. Ele me deu esse livro aqui de presente, então Bruno, muito obrigada. Eu vou ler esse livro aqui nessa categoria que eu ganhei de amigos. Eu ganhei muitos livros de amigos, bem bacana. Então, 10. Um romance psicológico. Vamos aqui. Aqui no Carrascoso de novo, né? Aos 7 aos 40. Então esse aqui é um livro que vai ser escrito em 2 etapas, né? Aos 7 anos e depois da maturidade aos 40, onde ele vai linkar essas lembranças para falar sobre a sua construção, né? Então essa morte e a vida, eles se misturam aqui. Isso aqui é um romance psicológico e eu gostei muito do caderno da ausente, então eu acho que eu vou adorar esse livro aqui também, estou bastante interessada em começar a ler. Livro 11, um livro escrito antes do Renascimento. Para mim não é difícil, porque tem assim, muitos livros de filosofia que foram escritos antes do Renascimento, então não teria dificuldade em achar aqui em casa um livro, né? Mas como eu também estou me aposentando, eu falei, para que eu vou querer ficar lendo só livros de filosofia? Chega, né? Chega, agora eu quero me dedicar a outras coisas. Mas aí olha só o que eu escolhi. Olha a ostentação, gente. Eu fui lá e comprei esse box aqui maravilhoso, Ilíada e Odisseia. E aí tem uma história interessante, né? Que a Ilíada foi escrita para os homens e a Odisseia para as mulheres. Eu acho que sim, porque a Odisseia é mais lida por mulheres do que a Ilíada. Eu escolhi ler Odisseia e sem saber disso, né? Só que eu comecei a folhear, comecei a ler e descobri isso, essa informação. Eu li a Ilíada, eu me lembro que eu parei um pedaço ali na época da faculdade até, gostei bastante. Agora eu tenho a condição de comprar, comprei o box, tá aqui, ó. Vamos ver se eu leio Ilíada e Odisseia. Vamos ver o que meu tempo vai dar, né? Eu vou ter que me aposentar do resto também, se eu quiser ler tudo que eu tenho aqui nas mãos, né? Então vamos lá. Um livro já resenhado pelo Livrada, eu escolhi A Morte do Pai, que é um livro também que eu já tinha comprado e eu coloquei até no Instagram. O livro 12, eu publiquei no dia 12 e dia da morte do meu pai, eu tô vendo que são 12 minutos já de gravação, então tá aqui, ó, esse 12 aqui marca bastante. Então, A Morte do Pai vai ser o livro, né, que vai falar da finitude, mas também de outras mortes que acontecem na nossa vida. E parafraseando o Wittgenstein, né, a morte que a gente vive na vida, né? São muitas mortes vividas ao longo da nossa vida. O Wittgenstein diz que a morte é a única experiência que não pode ser vivida. Eu digo que a gente vive mortes ao longo da vida, sim. Mortes de relacionamento, né? De final de trabalho, enfim, de finitudes. São muitas finitudes ao longo da nossa vida, toda hora a gente está se despedindo de alguma coisa, não é verdade? Então são mortes, né, que a gente vai lidar. Inclusive muitas delas provocam um luto, tal qual o luto pela perda da morte física, né? Exatamente assim. E aí, um livro de correspondência. Um livro de correspondência, tinha esse aqui no meu consultório, achei ele muito fofo, que é um livro que foi organizado pelo filho do Freud. Então, assim, Freud gostava muito de escrever carta, né? Ele se dedicava aos estudos científicos, né, durante a noite, durante o dia ele fazia os seus atendimentos em análise, e aí nos intervalos ele escrevia as cartas, de quem quer que fosse, ele respondia a carta de todo mundo. E ele era muito prolixo para escrever. E Freud já escreve muito bem nos livros dele, né? Esses dias perguntaram assim, você lê Freud? Já li, né? E assim, lógico, muitos textos eu precisei de supervisão, precisei, né, elucidar alguns termos. Mas Freud é uma leitura muito gostosa, se você quiser ler, aventure-se, porque ele escreve muito bem, é uma leitura muito fluida. E a gente só tem que ter cuidado com os termos, por exemplo, pulsão de morte, pulsão de vida, a gente precisa entender esses termos para poder entender o contexto da obra dele. E esse aqui são as cartas para várias pessoas, para a esposa dele, para a filha, para os pacientes, para quem escrevia pedindo, para outros médicos. Então são as cartas que o filho dele selecionou para que as pessoas pudessem conhecer um pouco do homem Sigmund Freud, e não só do cientista, do médico e do criador da psicanálise, né?
E aí, o livro número 14 é um livro que se passa em um lugar que você já esteve. Bom, eu tenho alguns livros aqui que se passaram em lugares que eu já estive, mas eu escolhi esse aqui, do Hemingway, que eu ganhei de um amigo do Dimas, que agora está cuidando dos meus dentes, né? Eu tenho vários dentistas queridos, Alessandra Estreva, eu tenho a Carla Takayama e eu tenho o Dimas também. E o Dimas me deu esse de presente de aniversário esse ano passado agora. Então eu vou ler também porque Paris é uma cidade assim que eu sinceramente gostaria de morar lá. Toda vez que eu falo isso, meus amigos dizem assim: "Ah, mas deixa encher de turista, você não vai aguentar, porque fica tudo lotado, fica..." Não tem problema não, gente. Eu adoro Paris com neve, eu adoro Paris só com frio, eu adoro Paris com calor, eu adoro Paris insuportável. Eu prefiro ser infeliz em Paris, juro. Pra mim Paris é sempre uma festa, é o meu lugar assim que eu sempre volto na primeira oportunidade. Agora uma amiga falou assim: "Ah, me leva pra conhecer." Levo. Então vamos marcar a viagem, já estamos organizando, a gente já tá indo. Nós vamos, quem quiser ir também venha conosco. Vamos levar todos. E para terminar, né, o livro número 15 é o livro que é o mandatório, né? E no caso, esse aqui, Vida e Destino, que já está aqui, é um calhamaço, né? Mas é uma importante leitura, né, do século XX, então vamos encarar isso aqui, porque de leitura boa a gente não tem medo, né? Pode ser de fôlego, não tem problema nenhum. Tanto faz o livro fininho, o livro de fôlego, sendo bom, a gente não vai dar conta, né? O único livro, assim, sinceramente, de fôlego que eu acho que eu nunca vou pegar para ler é a Bíblia, mas o resto pode dar na mão que eu tô lendo. Então bora lá, vamos ver agora. Vou cumprindo e à medida que eu for lendo, eu vou fazendo os vídeos para comentar com vocês. Então eu gostaria muito também que você me dissesse quais são as suas escolhas para o desafio. E muito obrigada por mais uma visita, espero que você tenha gostado. Agradeço de montão, estou muito curiosa pelas suas escolhas também. Gente, tchau, muito obrigada, até a próxima.